Essas garantias do Poder Judiciário, elas são para você não mexer na imparcialidade, né, gente? O juiz não pode ter atividade política partidária, o juiz não pode receber qualquer custas de participação em processo, ele só pode ser professor, como já comentei. Tudo isso aí faz ficar bastante legítimo as suas decisões, os seus acórdãos do Poder Judiciário, tá bom? E ele não vai ter prerrogativa de foro se ele for aposentado, tá bom? Não tem, mas não tem. E aí, superado isso, vamos para a estrutura do Poder Judiciário. Então você tem que saber mais ou menos a estrutura para você entender. O Poder Judiciário é de justiça comum e justiça especial. A justiça comum, que nós chamamos, são os juízes federais e os juízes do TJ, que é comum a todos, que nós chamamos de comum. Por quê? Porque vara de trânsito, na justiça comum. Vara de civil, justiça comum. Caixa Econômica, Justiça Federal. IBAMA, Justiça Federal. Mas eu quero um homicídio lá no Tribunal Tribunal do Júri. Mas se é uma discussão de uma casa, aí na vara civil. Mas é 30 mil, juizado especial civil. E isso você tem que saber no concurso. Não tem como você não saber. Então a justiça comum, né, ela é dividida em juízes de primeiro grau e os TJs estaduais. A Justiça Federal são os TRFs, foi criado mais um agora, TRF. E a Justiça Especial, militar, eleitoral e trabalhista. Não pode esquecer isso aí não, tá? Porque senão você não consegue fazer nem o endereçamento da petição inicial da prova da OAB e nem o endereçamento de qualquer questão de concurso ou entrevista para gabinete ou analista ou qualquer área jurídica, que é um concurso mais simples. Se você não souber a estrutura do Poder Judiciário, você está enrolado, né? Porque as causas que envolvem direito trabalhista serão julgadas no juiz da vara do trabalho. Depois vai para o TRT, depois vai para o TST, depois para o STF. Mas a questão é uma questão de um lote, é na vara civil. Se tiver uma vara fundiária, ótimo. Vai para o TJ depois, TJ local. Depois STJ, depois STF. Só vai para o STF se tiver matéria condicional. Só vai para o STJ se for comprovado lá os artigo 105, inciso 1 e 2, que é a questão do violação lá da uniformização da jurisprudência dos estados, dos juízes, né, dos tribunais, violação frontal aí de dispositivo federal, já que o STJ é uniformizador da legislação federal, tá? Então você tem aí essas justiças especiais e justiça civil, não pode esquecer, tá bom? Então os juizados especiais vocês conhecem, até 40 salários mínimos, 20 sem advogado, mais de 20 com advogado, né? Então você tem que ter a 9.099, que vai ter um juizado, uma turma recursal, que não é segunda instância. Primeira instância, juiz federal, juiz estadual. A segunda instância, TJ. E a turma recursal não é segunda instância. O próprio STF já decidiu isso aí em recurso extraordinário, tá bom? O mais importante é que você tenha aí a criação de uma estrutura mais rápida para atender determinados julgamentos, tá? E aí você faz, no STJ é o recurso especial, no STF é o recurso extraordinário, né? As competências específicas previstas na Constituição, né? E aí tem lá uma série de regras do Juizado Especial Federal, do Juizado Especial Civil, né, da turma recursal, né, que eu não vou entrar aqui porque não é matéria para ficar decompondo essa matéria. É só para vocês entenderem que funciona aí crimes dolosos contra a vida, Tribunal do Júri. Crime de menor potencial ofensivo, Juizado Especial Criminal. E aí o Ministério Público vai propor o quê? A transação penal. Tá bom? Então é importante que vocês conheçam essa estrutura aí para não misturarem. Ah, mas eu posso ter juizados especiais. Sim, Maria da Penha. Varas especiais, não é juizado especial, varas especiais. Quanto mais especializada a vara, mais eficaz, mais eficiente ela é.
porque os juízes vão pegando a matéria, né? E aí você tem um organograma do Poder Judiciário bem tranquilo, né? Então, e você tem aí o STJ. Vamos começar: juiz, TJ estadual, são 26 mais DF, STJ. Juiz federal são 5 TRFs, juiz federal, TRFs, STJ, STF. Assina as varas do trabalho e assina as juntas eleitorais dos TSEs, os TREs, que é a matéria eleitoral. Matéria eleitoral, juntas eleitorais de juízes. Depois, TREs, que ficam nos estados. Depois, TSE e STF, Supremo Tribunal Federal. Mas se você for para o STM, juízes federais, Conselho de Justiça, auditores militares, e de lá para o STM e depois para o STF. Não tem segunda instância na Justiça Militar, tá bom? Você tem um quinto constitucional, você sabe muito bem que para colocar juízes nos tribunais tem lá uma quantidade de Ministério Público, advogados, que é o quinto constitucional, com 10 anos de carreira, aquela coisa toda, eles vão no quinto constitucional. Então, é um quinto, 20%, é eleito do Ministério Público e da Advocacia, tá? Para esses tribunais. Tá bom? Para o STJ, também tem o quinto, tem lá os percentuais de aplicação, desembargadores, juízes federais, né? É uma regra, né, do quinto constitucional. O órgão de classe manda 6, o tribunal escolhe 3, o executivo escolhe 1. Essa é a regra do quinto constitucional, tá? Para vocês não entenderem, né? E aí, as características do Poder Judiciário. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela, pra gente, as características gerais dos órgãos. Daqui a pouco a gente volta para encerrar.